Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Igor Thiago, centroavante de 24 anos de idade e uma das principais novidades na lista de Carlo Ancelotti. O Igor Thiago chegou ao Cruzeiro com 17 anos de idade para jogar no Sub-20, ele foi contratado do Verê e acabou sendo vendido tempos depois, em fevereiro de 2022, para o Ludogorets, operação de 3 milhões e 600 mil reais. E aqui vem a novidade. O Igor Thiago garantiu mais dinheiro ao Cruzeiro com duas mudanças de clubes na Europa do que quando ele deixou o Cruzeiro para jogar no Ludogorets. Falei dos 3 milhões e 600 mil investidos pela equipe da Hungria, da Bulgária, certo? Pois bem, ele acabou se mudando por lá na Europa, do Ludogorets para o Bruges e depois do Bruges para o Brentford. A primeira operação de 940 mil reais para o Cruzeiro, a segunda operação de 2 milhões e 820 mil reais. Ou seja, as transferências do Igor Thiago no futebol europeu asseguraram à Raposa 3 milhões e 760 mil, contra os 3 milhões e 600 mil da transferência do atleta para o Ludogorets. Nicola, mas por que o Cruzeiro recebeu dinheiro se já não tinha mais o jogador? Graças ao mecanismo de solidariedade, por ter participado do processo de formação do Igor Thiago, o Cruzeiro tem direito a 1,46% de qualquer negociação envolvendo o centroavante hoje com 24 anos de idade. A tendência é que em pouco tempo surge uma grande proposta para o Igor Thiago. Se ele já foi comprado pelo Brentford por 33 milhões de euros, dá para imaginar que ele possa ser vendido por 60, 70 milhões de euros, até porque tem só 24 anos de idade e 19 gols na Premier League. Ele é o vice-artilheiro da competição, só 3 gols atrás do Haaland. Temporada atual de 32 jogos pelo Brentford, com 22 gols, somando também as outras competições. Fala CJ, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente no 98 Esportes, terça-feira de finalização da preparação pro jogo contra o Vitória na Toca da Raposa 2. O técnico Arthur Jorge dará então seu último treinamento hoje na parte da tarde, quando ele define esse time que vai enfrentar o Vitória amanhã às 8 horas da noite no Mineirão. E falando sobre o público, falando sobre a torcida do Cruzeiro que deve estar presente no estádio para empurrar o time nessa volta do Campeonato Brasileiro, agora na 9ª rodada, para o Cruzeiro conquistar a sua primeira vitória na competição. Ainda uma expectativa de público baixo, tá? A torcida do Cruzeiro que tem criticado muito a precificação dos ingressos para essa partida. Então, na última parcial divulgada pelo Cruzeiro, 12 mil cruzeirenses já garantiram seus ingressos para esse jogo. A expectativa de público, segundo a Minas Arena, é de 30 mil torcedores. Então, é uma expectativa baixa para aquilo que o Cruzeiro estava esperando com a estreia do Arthur Jorge, um ânimo renovado da equipe do Cruzeiro, mas o torcedor, com todas essas condições de fim de mês, de preços altos dos ingressos, como o torcedor do Cruzeiro reclamou, o ingresso que parte de R$40 para o sócio torcedor, mas aquele que não tem a adesão do plano do sócio paga muito mais caro. De fato, não devemos ter um público muito grande amanhã no Gigante da Pampulha, a não ser que o Cruzeiro lance alguma promoção de ingressos de última hora, como aconteceu em outra oportunidade ainda nesse ano. E falando sobre preparação do time do Cruzeiro para esse jogo contra o Vitória, Caio Jorge e Lucas Romero seguem treinando normalmente, então não devem ser problemas aí para o técnico Arthur Jorge para esse jogo. A gente já pode começar a pensar, esboçar um primeiro time do Arthur Jorge com Matheus Cunha no gol, o William deve ser mantido na lateral direita, a tendência é essa, Fabrício Bruno e Vidalba na zaga, com uma grande dúvida na lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson aparecendo como um segundo volante ao lado dele, o Matheus Pereira lá na frente, com o Christian, que ainda deve estar aí nesse time do Arthur Jorge. A gente pode esperar um 4-2-3-1, como vem sendo clássico do Cruzeiro com os últimos treinadores e como também o Arthur Jorge montou o time dele do Botafogo em 2025. Aí fica a dúvida também sobre quem entra de ponta, já que se o Gerson for recuado, tem que entrar alguém ali. Tem o Arroio, tem o Wanderson à disposição, tem também o Bruno Rodrigues para entrar por aquele setor. Não tem ainda o Luiz Sinisterra à disposição. E lá na frente, Caio Jorge deve sim retornar ao time do Cruzeiro.
E aí a grande dúvida na lateral esquerda, porque o Kaique com a seleção brasileira enfrenta hoje a Croácia às 9 horas da noite nos Estados Unidos. O Kaique, por mais que possa não ser uma opção para o Carlo Ancelotti para entrar como titular, não teria tempo hábil para voltar ao Brasil e atuar pelo Cruzeiro. Já o Cauã Prats está servindo a seleção sub-20, jogou no primeiro jogo contra o Paraguai e joga hoje de novo contra a seleção do Paraguai às 4 horas da tarde, mas o Cauã Prats atuando com a seleção sub-20 aqui no Brasil, ele vai estar sim de volta à toca da Raposa 2 para esse jogo contra o Vitória. Então, se tiver condições de jogo normal, o Cauã Prats deve ser o lateral esquerdo titular para essa partida entre Cruzeiro e Vitória no Mineirão, amanhã na quarta-feira. Preparação do técnico Arthur Jorge sendo muito elogiada, muito bem avaliada e o Cruzeiro aí com ânimo renovado para essa volta do campeonato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.